Pode despertar. Oiê! Seja bem-vindo ao quadro Vovô Vitorino, uma história viva, aqui no Pode Despertar. No último episódio dessa série, a gente contou um pouco sobre quem foi Vitorino Xavier e como ele deu início, mesmo sem saber, à Associação de Proteção à Infância que leva o seu nome. É que Vitorino Xavier era um homem que acreditava demais no poder da educação e na união da comunidade. Um homem que sabia que esse era um dos únicos caminhos possíveis para que a vida de gente humilde como ele fosse melhor. Com essa mentalidade, ele incentivou e inspirou muita gente. Sua partida precoce deixou saudades, mas também um legado que suas filhas decidiram passar adiante. Nesse episódio, a gente te apresenta mais detalhes dessa história de luta e disposição para mudar a realidade. Ah, um aviso: quem nos ajudou a contar essa história foi a Liversina Xavier, nona filha do vovô Vitorino. Vitorino Xavier estava construindo sua casa no Tatuquara quando sofreu o trágico acidente de trânsito que tirou sua vida. Dilaceradas pelo luto, suas filhas, Maria Júlia e Liversina Xavier, ao visitarem a construção, perceberam algo surpreendente. O pai vinha ajudando, quase em segredo, as crianças do Tatuquara. Além de trabalhar na obra, ele achava tempo para conversar com as crianças, que, curiosas, chegavam até ele. Vitorino cozinhava para os pequenos, contava histórias e mostrava que a educação era o único caminho para mudar a realidade. Ele fazia com aquelas crianças o que havia feito com seus filhos. Passou meses fazendo isso, mas a gente nem sabia da família. Era ele, vinha aqui e fazia isso. As irmãs contam que ainda levou um tempinho até que elas viessem ver como estava a obra, mas ao chegar, foram surpreendidas pelas crianças do bairro. A hora que ela abriu o portão ali, os meninos já vieram. Cadê aquele vô Batuta que estava aqui? Que ele falava, ó, você é Batuta, falava para os meninos, ô, cara, você é Batuta, você vai para a escola, você é Batuta. E aí apelidaram ele de vô Batuta. E daí as crianças vieram já perguntar, uai, cadê o vô Batuta? Ele sumiu, ele não falou nada, ele não falou que não vinha mais, e ele desapareceu. Daí que a Maria Júlia contou a história para ele, sabe? E aí a gente começou a pensar, poxa, mas agora teria que fazer alguma coisa então, né? Ao verem aquela situação, Maria Júlia e Liversina tomaram aquela que seria uma das decisões mais importantes e lógicas de suas vidas: honrar o legado do pai. As irmãs decidiram então conhecer de perto a comunidade e o cenário não era nada bom. Ruas sem asfalto, valetas abertas, poucas oportunidades para as famílias que estavam se instalando no bairro. E aí a gente veio e começou a conversar com as mães daí daqueles meninos, sabe? Então, meu pai faleceu, o que que dá pra gente fazer para ajudar e tal. Daí elas começaram a contar. Não precisou de muito mais para que elas entendessem que havia ali uma necessidade muito grande de que as crianças tivessem um espaço de acolhimento e aprendizado. A ausência do que hoje conhecemos como CMEI era visível. E foi nesse contexto que Maria Júlia e Liversina decidiram transformar o luto em luta. Aí a gente começou. Vamos atender essas crianças, vamos ver o que que dá para fazer, já que as mães também estão trabalhando e agora a gente já tem formação, vamos começar a atender. Aí a gente começou atendendo ali, sabe? Era uma casinha, mísera casinha lá atrás e ainda estourada. Aí que a gente começou a conversar com as mães, começou a ver o que que dava para fazer. Daí elas disseram: nossa, se tivesse uma creche, seria a solução dos nossos problemas nesse momento. Aí a gente resolveu de abrir, né, começar a fazer o atendimento. E foi isso mesmo que elas fizeram. Abriram as portas da casa, acolheram aquelas crianças. Liversina conta que logo a Secretaria de Educação tomou conhecimento desse movimento e foi conversar com elas para saber o que estava acontecendo. Elas explicaram toda a situação e o poder público começou a apoiá-las. E aí eles começaram a nos apoiar. Não, então vocês têm que formalizar. Então dá para a gente abrir como escola de educação infantil. Aí vocês vão ter que ter pedagogo, vocês vão ter que ter professores e tal. E aí a gente começou a se organizar na questão legal.
né? Com isso, em 18 de setembro de 1994, nascia oficialmente a Associação de Proteção à Infância Vovô Vitorino. O atendimento no início era muito simples: brincadeiras para distrair e batatinha com carne moída para alimentar as crianças. Tudo custeado com pouco dinheiro das irmãs. Mesmo assim, o trabalho se destacou, tanto que uma grande empresa da região decidiu ajudar. E aí, a gente recebeu uma visita da empresa La Violeteira, que tomou conhecimento do nosso trabalho através de uma mãe que trabalhava lá e veio nos visitar. Aí viu que era um trabalho sério e tal, eles começaram a fornecer o almoço. Aí que a gente só precisaria ir buscar esse almoço, né, todos os dias, porque eles têm o refeitório deles, terminava o almoço dos funcionários, eles mandavam o das crianças aqui. Aí teve um posto de gasolina, foi o Sprenger, e aí eles falaram, não, então a gente dá a gasolina. E aí a gente começou a buscar essa comida e até pouco tempo a gente ainda recebia, sabe, a comida da La Violeteira. Liversina conta que nessa época elas já haviam criado um vínculo com as pessoas e que aos poucos foram atendendo a comunidade de acordo com as necessidades do momento, uma prática que persiste até hoje. Ela reforça, no entanto, que faziam questão de enfatizar como o trabalho seria desenvolvido. Mas sempre com uma clareza que era um dever do poder público o fornecimento dessa necessidade da comunidade e que nós faríamos esse trabalho até que fosse absorvido pelo poder público. E isso a gente sempre trabalhou com a comunidade. Olha, tudo que a gente está fazendo aqui é para que a gente possa conquistar esse direito, na mesma perspectiva que ele trabalhava. E aí, hoje, graças a Deus, temos vários CMEs aí que atende pelo menos 90% da demanda, né? Então absorveu essa E lá se foram mais de 20 anos de educação infantil. Hoje, prestes a completar 33 anos de história, a Associação de Proteção à Infância Vovô Vitorino segue firme no mesmo propósito: ouvir a comunidade, identificar suas necessidades e criar projetos que transformam vidas. No próximo capítulo: educação, qualificação profissional, meio ambiente, cultura e protagonismo. Conheça os projetos e ações que marcaram a história da Associação Vovô Vitorino. Obrigada por ter ficado até o finalzinho deste episódio do quadro Vovô Vitorino, uma história viva, do Pode Despertar. Esse podcast foi idealizado por Amanda Santana e faz parte do projeto Despertar para a Autonomia 2, realizado pela Associação de Proteção à Infância Vovô Vitorino, em parceria com a Petrobras, através do programa Petrobras Socioambiental. Eu sou Elisa Carvalho, produtora, roteirista e host desse episódio. O audiovisual fica por conta do Gadiel Oliveira. Siga a gente nas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades. Até o próximo episódio. Um futuro nascendo em cada lar. É mais que um projeto, é missão. É a Vovô Vitorino estendendo